Agora são 7h56. Vamos conversar neste momento com o padre Gianfranco Graziola, ele que é assessor da coordenação da Pastoral Carcerária Nacional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Olá, padre Gianfranco, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar convosco. Prazer é o nosso, padre. Bom, a gente gostaria que o senhor falasse, a gente viu aqui que tem uma carta aberta, né, da Pastoral Carcerária Nacional sobre coronavírus nas prisões. É um tema bastante preocupante, a gente até repercutiu essa questão aqui com a especialista da Fiocruz, a Margarete Dalcomo. Realmente é uma situação bastante complicada e eu queria que o senhor falasse sobre a situação, né, já que tivemos aí, inclusive, rebeliões, né, presos que fugiram aqui de prisões do complexo de Mongaguá, por exemplo. Tivemos outros casos também em Tremembé e ainda Porto Feliz. O senhor está sabendo já dessas notícias, não é isso? Ou te pega de surpresa essa notícia, padre? Não. Já A está gente sabendo. está seguindo Tá. isso, não é? Uhum. É parte do nosso dia a dia, infelizmente. Sim. Mas as rebeliões sobre esta questão do coronavírus não aconteceram só aqui, não é? Uhum. Não sei se vocês repararam, mas na Itália houve mais de 30 prisões que se rebelaram para esta questão. E a Isso. situação na Itália é bem diferente, né? Não é a situação de nossas celas aqui e de nossa realidade aqui, onde a superlotação e a montação dos presos, além da estrutura carcerária, não é, que não permite a circulação de ar e assim por diante, certamente é um vetor de propagação do coronavírus que vai atacar já as doenças que temos, não é? Como temos em Roraima, como temos em todos os casos, sobretudo quando falamos de doenças respiratórias, de doenças de pele, quando falamos de doenças endêmicas que estão presentes no cárcere. E esta coronavírus certamente vai ter terreno fértil numa população que está diariamente, não é, enfraquecida com a imunidade e com tudo que o ambiente comporta. Padre Gianfranco, em relação à superlotação, né? Por exemplo, Mongaguá, né? Ali a prisão ali de Mongaguá, a capacidade é de 1.640 presos e a população carcerária ali é de 2.796 pessoas, né? Isso aqui é só para exemplificar o que o senhor estava falando, né? É alarmante, né? Isso já é um problema que o senhor falou já de muito tempo, só que agora vai se intensificar. E o senhor teve já alguma resposta em relação à carta aberta da pastoral carcerária, em relação aos nossos governantes? Como é que está essa questão, Gianfranco? Não, nós não tivemos nenhuma resposta oficial, não é? Sabemos que houve as reações do povo, não é? Sobretudo reações de uma mentalidade de um vírus ideológico que acho que está dentro de nós, não é? Que todos os nossos encarcerados e encarceradas são bandidos perigosíssimos, assim, e que devem mesmo pagar, não é? Não se trata disso, não é? As pessoas todas erram, não é? Portanto, temos esta onda de punitivismo que comenta isso como negativo. Aliás, nós como pastoral, já há tempo que estamos dizendo que a superlotação tem a ver com a questão de presos provisórios, tem a ver com a questão que muitas penas podiam ser penas alternativas e que quem povoa nossas cadeias, nossos sistemas penitenciários, não são os tais bandidos que podem ter, mas são os nossos jovens e as nossas jovens, mãe e pai de família, muitas vezes que erraram, sim, mas que poderiam fazer cumprir a sua pena de forma alternativa, de outras formas. E, sobretudo, hoje temos que enfrentar uma questão que é clássica e que é muito as causas. Uma das causas, sabemos que é a questão das drogas e dos entorpecentes. Portanto, antes de fazer julgamentos e de fazer também, quando somos crentes, julgamentos temerários e moralistas, né? Isso não nos ajuda, sobretudo neste momento, não nos ajuda, neste momento crítico que vai vir, certamente
Esperamos que não chegue na proporção que está chegando na Europa, que eu conheço, onde tenho a minha família, e realmente estão em quarentena, não estão todos fechados dentro de casa. E as pessoas também esquecem, né, padre, quando fazem esse pré-julgamento, né, de cunho moralista, que na verdade os presídios não são perfeitamente isolados do resto do mundo exterior. Existem pessoas que prestam serviços terceirizados, que frequentam os presídios, os agentes penitenciários, ou seja, existe essa ligação e na verdade qualquer foco de infecção no presídio pode extravasar também aí para outros lugares. Então deveria ser motivo de preocupação de todos, não só das pessoas do sistema presidencial, do sistema prisional. Sim, certamente existe. Não? Existe não só para o coronavírus, existe para todas as outras doenças. Só que o sistema penitenciário é um sistema que não dá votos, não é? É um sistema que não é visto muitas vezes, é um sistema que nós não cuidamos, não é? Porque o Estado ele devia ser ele incriminado, porque não cumpre o que a lei diz, não é? De tratar a pessoa, porque a pessoa ela perde somente o direito de ir e vir, e quando transitado em julgado, o direito político. Não perde os outros direitos. Mas nós estamos violando, o Estado viola hoje, e de uma forma brutal, porque a nível também de Ministério da Justiça, nós temos hoje as forças de intervenção penitenciária e toda uma ideologia muito de tipo, eu chamo ela nazista, né, de exclusão das pessoas, e de catalogação, que está perpassando o sistema penitenciário, que ninguém fala, né? Ninguém quase fala por aí, com essas intervenções nos estados. Não são intervenções apenas na sociedade, mas tem intervenções hoje no sistema penitenciário do Ceará, de Roraima, do Pará, agora está indo para o Rio Grande do Sul. E não é só a presença física, é a presença de uma ideologia que está crescendo, a ideologia do ódio, a ideologia da repressão, a ideologia do medo. Espero que este coronavírus nos faça vencer isso, né? Portanto, eu digo sim, atenção ao coronavírus, mas atenção sobretudo ao pânico e ao medo que podem nos isolar e podem nos criar todo um ambiente que não nos ajuda e não ajuda a superar esta pandemia que é realmente perigosa. Muito bem. Padre Gianfranco, a decisão, então, da Corregedoria-Geral da Justiça de suspender a saída temporária de detentos, né, por conta do coronavírus, por causa disso é que houve essas rebeliões. E como é que o senhor avalia essa decisão e o que deveria ser feito, na sua opinião? Mas teve já um pronunciamento de um juiz, aí, o juiz que disse que, neste caso, são prisões domiciliares. O Irã foi o exemplo, que o Irã não é que seja muito, mas ele, diante desta realidade, ele libertou, colocou em liberdade. Claro, temos os casos que não poderão ser isso, mas a maior parte dos nossos presos não são tão perigosos como nós estamos dizendo, não é? E talvez é bom que o judiciário comece a cumprir também o que a ONU e a OEA pediram, porque o Brasil está atuado nesses dois organismos pela superlotação. Portanto, neste ano, ele tem duas ações, nas quais também a Pastoral está com outras organizações, está pedindo isso, que diminua esse número de presos, que se dê os passos concretos. Por exemplo, no caso das mulheres que têm filhos menores, já teve uma resolução do Supremo Tribunal, uma lei, que não se cumpre, que não se cumpre por isso, por aquilo, que daria um alívio grande ao cárcere. Claramente, essas saídas são saídas esperadas, são contatos que os presos com as famílias são importantes, são importantes para eles. Agora, já eles estão isolados dentro do cárcere, querê-lo isolar ainda mais, isso pode ser perigoso. Agora, é bom que o judiciário desça do seu pedestal e comece a ver a realidade concreta e comece a agir nos estados antes que seja tarde demais e que a pandemia, se explodir lá dentro, ninguém segura mais. Exato, para quem está fora, né, Glaucon? Exato. E para ajudar a contextualizar, padre, ontem à tarde o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, entrou com um pedido de liminar incidental justamente pedindo,
para o judiciário que tome medidas, como algumas elencadas aqui: livramento condicional a presos incertos no grupo de risco, notadamente encarcerados idosos, regime domiciliar a presos soropositivos para HIV, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, regime domiciliar a gestantes e lactantes, medidas alternativas à prisão para os novos custodiandos em flagrante por crimes sem violência ou grave ameaça. Ou seja, o caminho é esse mesmo, né, padre? Sim, o caminho nós temos hoje uma agenda para o desencarceramento de 10 pontos já há vários anos, né? E sabemos que os caminhos são encontrar alternativas ao cárcere, porque o cárcere hoje não se resolve o problema com a privatização, como querem fazer, por exemplo, São Paulo, porque onde nós temos privatização temos um desastre, além de um gasto desnecessário que é dinheiro público, não é? Eu digo, é dinheiro público, é isso que ainda me incomoda mais nas privatizações, e não resolve porque, sobretudo, não reeduca, como se diz, não reabilita a pessoa para a sociedade, não é? O cárcere é fonte de tortura, é fonte de criminalidade, é fonte de tráfico, tudo isso está dentro do cárcere. E a questão doença está bem presente, não só nestas categorias de idosos, né? Está presente um pouco em todo o sistema, não é? O sistema. Porque, por exemplo, ninguém fala do uso de antidepressivos que no cárcere se usam de uma maneira desmesurada, sem controle, não é? Podem faltar outros medicamentos, mas te asseguro que estes antidepressivos, calmantes, não faltam. Perfeito, Padre Gianfranco, a gente agradece aqui a sua participação, um forte abraço para o senhor e vamos continuar aí na perseverança, né? Sim, vamos, sobretudo, lutar porque possamos vencer estes preconceitos, sobretudo porque no cárcere estão os nossos jovens, aqueles que precisam mais, os periféricos, aqueles que vêm do nosso meio, que têm uma família, né? Que tenha uma mãe, um pai, irmãos e irmãs. Todos eles fazem parte da nossa sociedade. E não é criminalizando e enjaulando ainda mais que nós vamos resolver nossos problemas colocando-os nas costas deles. Portanto, nós trabalhamos isso com afinco, o sonho de um mundo sem cárcere, um mundo diferente, que se responsabiliza e que assume também os seus erros, que são o deles e os meus, não é? Quando o Papa Francisco diz, porque eles e não eu, que todos nós erramos, e que não criminalizemos e excluamos estas pessoas que são hoje os mais frágeis, entre os mais frágeis da nossa sociedade. Perfeito. Obrigado. Bom, muito obrigada, um forte abraço para o senhor. Também para vocês, um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia. Falamos aqui com o padre Gianfranco Graziola, ele que é assessor da coordenação da Pastoral Carcerária Nacional da CNBB.